Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar o nosso culto esta manhã com uma leitura. Pedir ao irmão Luiz que possa estar fazendo para a gente. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, esse está pecando. Bom, o nosso primeiro hino desta manhã, aí logo após esse primeiro hino, o irmão Sebastião irá nos fazer uma oração daí. 167, voz de melodia, faz-me lembrar. Agradecemos ao Senhor pelo Senhor ter enviado seu único Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, derramar seu sangue para nos livrar da condenação eterna. Agradecemos ao Senhor, Pai, pelo Senhor ter feito esse sacrifício por nós, mesmo não merecendo, Pai, porque somos pecadores imundos perante a sua face, Pai. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, nos alcançou, Pai. Agradecemos ao Senhor e pedimos, Pai, as bênçãos do Senhor por esse culto. Não deixe Satanás vir atrapalhar, tirar a nossa atenção de ouvir a sua palavra e para pôr em prática, Pai. Peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja visitando as pessoas que não puderam chegar, Pai, que o Senhor esteja olhando na mente deles que o melhor lugar que eles devem estar é aqui, ouvindo a sua palavra, Pai. E pedimos, Pai, para aquelas pessoas que estão trabalhando, que o Senhor esteja visitando, levando saúde a eles também, Pai. Pedimos, Senhor Deus, por esse culto, tudo seja feito, Pai, para a honra e glória do Senhor. Agora agradeço e peço, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, nosso próximo hino, 421. Aí logo após, vou pedir ao irmão Gilmar que possa estar fazendo uma oração novamente após esse hino. 421, voz de melodia. Vem nosso lar abençoar. Vem manter
dia que o Senhor nos dá aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que já estão aqui, aqueles que estão vindo, que o Senhor possa também trazer segurança. Peço que o Senhor também esteja recebendo esses louvores, que o Senhor possa perdoar nossas falhas e que a tua palavra também venha falar ao nosso coração. Eu oro no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, nosso último hino, já nos preparando para a mensagem, pedir àqueles que podem, se coloquem em pé, por gentileza. 91, hino de louvor, servo de todos. Bom dia! Bem-vindos! Hoje é dia 24 de janeiro de 2021. Nós estamos em nossa escola bíblica dominical aqui na Igreja Batista Boas Novas e desde já quero bem-vindar também os irmãos e amigos que estão nos acompanhando nessa transmissão online pelo Facebook. Sejam bem-vindos. Muito bem, as crianças podem subir para o culto infantil. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, capítulo 4, versículo 17. O título que trago na mensagem desta manhã é o seguinte: o prejuízo em não agir no tempo certo. O prejuízo em não agir no tempo certo. As últimas pregações que tenho trazido são aquelas pregações não de despedida. Haja vista que no dia 31 vai ser o nosso culto de despedida. Mas as últimas pregações dos últimos meses eu tenho escolhido temas a dedo.
daquilo que como pastor julgo ser necessário para que a Igreja Batista Boas Novas ouça e guarde seu coração. Eu tenho colocado meu coração nas mãos de Deus e pedido a Ele que dirija meu coração. Então, as últimas pregações dos últimos meses, elas têm sido pinçada de modo proposital. Tenho pedido a Deus que fale a você de modo específico, de modo claro. E pelo que tenho percebido, Deus tem atendido, e pelas respostas que tenho observado durante os cultos, tenho chegado à conclusão que Deus de fato está falando à igreja. Amém. E essa manhã não vai ser diferente. Eu tenho certeza que Deus vai lhe falar ao coração novamente. E o título, mais uma vez, é O Prejuízo. Há uma perda quando você não age no tempo certo. Vamos ler o texto? Tiago 4,17. Eu vou pedir ao Hilário que faça a leitura do texto. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Vocês entenderam o que Tiago está falando? Leia novamente, Hilário. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Irmãos, existem coisas que vêm ao meu conhecimento. Aquele que sabe veio ao meu conhecimento, eu sou portador desta informação. Esta informação está ao meu poder. Se eu não ajo de modo correto a esta informação que chegou a mim, a Bíblia vai dizer, você comete pecado. Então, diante de um desafio, eu não devo me esquivar, eu não devo me esconder, eu devo enfrentá-lo. A Bíblia diz, aquele que sabe que deve fazer o bem, o certo, o correto, e não faz, vai pecar por omissão. Vamos orar. Querido Deus, somos-lhe gratos pela manhã que nos deste. Obrigado pelo tempo proveitoso que teremos nesta manhã, no transcurso do tempo. E pedimos que o Espírito Santo tenha a liberdade de visitar cada membro da igreja, cada pessoa aqui da igreja, trazendo em sua memória eventos, fatos, que o Espírito Santo lhes dê condições para dar uma resposta correta aos desafios da vida. Nós lhe somos gratos, desde já, sem saber o resultado. Nós lhe somos gratos, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso. Oramos em nome de Jesus, no precioso nome de Jesus. Amém? Amém. O título que dei, acho muito importante, não apenas para a vida cristã, mas para a vida como um todo. Porque os princípios que vou descrever esta manhã não se aplicam apenas na vida cristã, principalmente na vida cristã, mas se aplica no todo, se aplica no seu trabalho, né? Você sabe que deve consertar, corrigir, mudar algo no seu trabalho, e você não faz, é um princípio. Você vai pecar. Você sabe o que você deve fazer. E você não fez, você pecou. E você está em pecado. E quando nós estamos em pecado, nós perdemos a direção de Deus. Aí você não vai conseguir acertar nenhum dos seus passos. Você está em pecado. Você está com pecados inconfessos. E não adianta apenas confessar. A Bíblia vai dizer em Provérbios, aquele que confessa e deixa o pecado. Você tem que mudar. Ah, mas eu estou arrependido. Ontem nos jovens e adultos, conversamos sobre a diferença entre arrependimento e remorso. Às vezes você está com remorso, aí não vai haver nenhum benefício com remorso. Uma confissão com base no remorso, não lhe traz nenhum benefício. Uma confissão com base no arrependimento, sim. Por isso que algumas pessoas não conseguem progredir na vida. Porque ela fica girando em torno do remorso. Nossa, olha o que eu fiz. Olha as consequências que eu fiz, mas não muda. Né? Todos nós, irmãos, precisamos nos disciplinar pelo simples fato de que somos muito atarefados. Né? Somos tão ocupados. Eu olho para a agenda de vocês. Né? Eu conheço a agenda de vocês.
vocês são tão envolvidos, né, nas suas tarefas do dia a dia, que nós corremos o risco de cometer pecado. E o pecado vai fazer com que eu perca a minha intimidade com Deus, a minha comunicação com Deus, a minha direção com Deus. Isso não é bom para você. É como que você vai acertar no trabalho se você não tem direção de Deus? Como que você vai acertar na relação familiar se você não tem? Você não tem, irmãos. Pecado quebra a comunhão com Deus. Por isso que nós temos que ficar atentos. Nós corremos o risco, irmãos, por causa das tarefas do dia a dia, de deixar para depois. Esse é um grande equívoco que todos nós corremos o risco. Depois eu faço. Homens e mulheres são assim. Amanhã, mais tarde, coisas que você precisa fazer, você já está atrasado. Já deveria ter feito. Você está em pecado. Você não. Aí, isso vai justificar muitas vezes a sua apatia, o seu distanciamento, a sua fraqueza espiritual. Você não tratou pecado como pecado. Você agrediu a Deus. Você perdeu a sua comunicação com Deus. Você está sem direção. Você está por conta. Aí você vai errar. É lógico que você vai errar. Vai acertar como? Ah, não sei porque minha vida não vai para frente. Ah, você não sabe, não. Quem é o teu Deus? Você não deveria, você não falou que iria servi-lo? E o teu pecado está fazendo essa barreira. Ah, pastor, mas eu não sei como eu vou agir diante desse problema. Então vem à noite, eu vou falar sobre sabedoria. À noite eu vou falar sobre sabedoria. Uma hora importante. Mas você não tem desculpas. Pecado é sempre pecado. Nós temos esse mau hábito de acreditar que o tempo resolve. Tempo resolve? Onde você viu isso? Ah, vamos encarregar o tempo com essa prerrogativa e o tempo vai resolver esse meu problema. Não vai não, meus senhores. Os problemas vão aumentar. Você não vai ter apenas uma dor de cabeça, você vai ter várias dores de cabeça. O tempo não resolve. Deus resolve teus problemas. E você não quer ir a Ele, porque você está em rebelião contra Deus. Você acha que seu pecado é mais importante do que Deus te dar a direção. Só Deus pode te dar a direção. Nós acreditamos que vai dar tempo, inclusive, né? Eu vou conseguir chegar. Eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir pagar. A gente fica deixando para depois, a gente fica postergando. Não, depois eu faço. Se der, eu faço. Olha só que eu já ouvi, se eu tiver afim, eu faço. Onde já se viu esse estado de rebelião? Aí não é à toa que Deus não abençoa a sua vida. E o problema, que em alguns casos, não é só você que é amaldiçoado. Sua família é. Porque o contrário de bênção é maldição. Será que você não está debaixo de uma maldição? Por desobediência? Por rebelião? Você sabe que deveria ter feito. E até agora não fez. Amanhã, irmãos, não tem esse poder de resolver os seus problemas. E às vezes, esse amanhã nunca chega. Você já parou para pensar? Amanhã eu resolvo. Amanhã não tem esse poder. O tempo não tem essa prerrogativa de resolver problemas. E esse amanhã nunca chega. Esse tempo do futuro, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que não te pertence. Você está pecando em outras áreas também. Porque você está pecando pelo pecado da presunção. Você está assumindo que você tem o poder sobre o amanhã. E o amanhã pertence a Deus. E você acha que você é Deus. Você é um deusinho. É isso que você está falando para Deus. Eu sou um deusinho. Amanhã não tem esse poder. Então nós corremos o risco, inclusive, de perder tempo. Você poderia ter uma vida de qualidade hoje, meu irmão, minha irmã. Você está vivendo perrengo por causa de más decisões.
da sua própria vida. Você corre o risco de esquecer. Ai, nós temos uma memória tão curta, tão frágil, tão fraca. Eu me esqueci, pastor. Cara, você se esqueceu disso. Tu vai perder tua vida. Nós corremos o risco de esquecer. Nós corremos o risco de colocar outra coisa no lugar. Eu tinha que fazer aquilo, deixei para depois, aí veio aquela avalanche de outras coisas que ocupou aquela tarefa, aquela coisa que eu deveria fazer. Você corre esse risco de alguma outra coisa ocupar um lugar. E daí? Quem você acha que vai resolver aquele probleminha lá? Aquela situação? Vai, fica deixando para depois. A gente corre o risco de não estar afim. Não estou afim, né? Nós corremos o risco de estarmos impossibilitados. Vai que você fica doente. E você precisava empregar energia mental, energia física para poder resolver. Mas tu está fraco, está na cama, está doente, está debilitado. Como você vai resolver? Quando você estava forte, você falou, depois eu faço, amanhã eu faço, se tiver fim eu faço. Aí você está impossibilitado. Ou você teve que fazer algo que era inevitável, era intransferível. Você tinha que fazer, e daí como faz? Olha o perigo que você está correndo. De problemas nunca serem respondidos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um dia a conta vem. Eu estava agora em Arapoti, fechando a negociação da casa. Eu não queria deixar nenhuma pendência. Aí eu fui na Copel, eu fui na Sanepar, e o inquilino anterior deixou 12 contas sem pagar. Eu não sei onde ele estava com a cabeça. 12 contas sem pagar. 11, desculpa. Aí, no caso da Sanepar, o dono da casa que alugava para esse inquilino teve que pagar. Porque a conta está registrada na Sanepar, na matrícula do imóvel. Não tem como, tem que pagar, né? Eu não iria pegar a dívida. Só que na Copel, a dívida não está na matrícula do imóvel. A dívida está no CPF da pessoa. Eu fui na Copel, falei, eu não vou pagar essa conta. O dono, eu também não vou pagar. Então eu falei o seguinte, traga para mim a nova escritura com a matrícula, com o contrato de compra e venda, a gente muda o cadastro e a pessoa fica com a dívida. Nós fizemos isso, eu levei lá a escritura, levei lá o contrato de compra e venda, e aí transferiram a Copel para o meu CPF. Aquela pessoa está com restrição no nome, por causa de 11 contas sem pagar. Um dia a conta vem, irmãos. Depois eu faço. A gente acha que resolveu. Depois eu faço. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você pode postergar o máximo que você puder. Mas um dia a conta vem. O problema é que quando a conta vier, ela vem com juros, e eu tenho mais aí que com peso maior. Correções monetárias, né? E vem, irmãos. Vem ou não vem? Vem. Toda dívida vem. Aí você olha lá atrás, nossa, a gente fala assim, se eu tivesse resolvido lá atrás, a dívida era tão pequenininha, agora eu não consigo mais pagar. E a gente vê as pessoas se infernando porque elas não conseguiram resolver um problema tão pequeno lá atrás. E de quem foi a culpa? De quem era a responsabilidade? Era nossa, era dos senhores. Eu vejo, irmãos, famílias se diluindo. Eu vejo. Famílias se decompondo. Famílias se desfazendo. Porque elas pecaram contra Deus. Elas pecaram contra o próximo. Elas pecaram contra si mesmo. Porque elas não levaram a sério os seus deveres, os seus compromissos. Se tivéssemos feito, se tivéssemos agido, se tivéssemos cumprido, se tivéssemos tido a postura correta que Tiago fala para a gente no capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe, eu sei que eu tenho uma dívida na Copel. Eu sei, veio demais. Eu vi lá uma das contas, era R$98 de Copel.
Nossa, que caro. Ah, não paguei. Bem, o mês está correndo, aí vem a segunda conta. Poxa, 114? Ah, não vou pagar. Aí na outra, 127? Nossa, que absurdo! Não pagou nenhuma das contas. Um dia a conta vem, irmãos. Você vai ter que pagar. Só que você vai pagar com juros. Aí no futuro vai ser mais pesado para você. Só que você vai viver angustiado. Você vive bem? Sabendo que você deveria ter feito e não fez? Quem é que dorme? Quem que consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Só se cauterizar a mente. Né? Se nós tivéssemos reagido no tempo devido, se nós tivéssemos dado uma resposta na hora certa, por isso que o título é o prejuízo de não dar a resposta ou de ter agido no tempo certo. Né? Muitas coisas ruins poderiam ter sido evitadas. Você não estaria passando pelo que está passando hoje na sua casa se você tivesse feito lá atrás. Posso falar uma outra coisa para vocês? Fica chateado comigo não. Na época que ocorreu o ocorrido, Deus mandou um mensageiro para falar com você. Ele mandou. Você não quis ouvir. Mas ele mandou. E eu vou provar para vocês que ele manda. Deus é tão misericordioso, bondoso, que ele continua mandando. Mas na primeira ocorrência, ele já avisou você. Você não resolveu. Você não agiu. E quanto mais tempo você demora, pastor, já que está assim, vou deixar do jeito que está. Você vai continuar pecando? Melhor parar agora. Enquanto há tempo. Né? Talvez você esteja nesse tempo de agir antes que as coisas tomem uma proporção que fuja o controle e acabe te prejudicando mais ainda, né? Então, vamos ver o que acontece. Deixar essas coisas para lá não é uma boa resposta, não é uma resposta sábia, não é uma resposta bíblica. Deixar para depois é uma postura antibíblica, é anti-Deus. Não é só o anticristo que faz coisas que Deus não quer, você também faz. Quem dera que só o anticristo, né? A gente fala do anticristo, que se opõe a Deus. Você se opõe a Deus. E muitas vezes em posturas dentro de casa, né? No trabalho, na igreja. Né? Irmãos, eu sei que existem coisas que estão para além do nosso poder. Eu sei, eu reconheço isso. Mas boa parte das coisas estão no nosso alcance. Eu sei, irmãos, que existem coisas que acontecem à revelia do meu querer. Eu sei, poxa, eu não planejei, eu não quis, eu tentei, eu fiz, eu busquei, eu agi. Eu sei disso, meus irmãos, eu sei, amém, se você tem feito. O que eu estou falando é que muitas das coisas que acontecem não são assim tão intransponíveis, não são tão assim impossíveis, estão ao nosso alcance. Sabia disso? Que boa parte dos problemas são resolvidos se você agir. São. Falta o quê? Falta disciplina. Disciplina pessoal, né? Falta perseverança. Por que disciplina, né? Porque irmãos, vem cá. Tem coisas que vocês já deveriam saber, que Paulo falou, né? Poxa, pelo tempo de vocês já deveriam saber essas coisas, né? Você não deixa problemas para depois, vocês já deveriam saber. Então falta disciplina. Você não precisa, que bom que Deus manda, mas você não precisa que alguém falasse para você. Falta, irmãos, perseverança. Alguns falam assim para mim, mas eu já fiz, eu já tentei, tenta de novo. Pastor, mas eu já fiz 1 milhão de vezes, faz 2 milhões de vezes, faz 3 milhões de vezes, faz 4 milhões de vezes. Persevera, meu irmão. Deus não tem dado espírito de covardia em você, mas de coragem, de ousadia e de amor. Faz de novo. Faz de novo. E faz de novo. Persevera. Isso eu sinto a palavra perseverança. O que nos falta às vezes é boa vontade, às vezes. Eu não quero, não estou afim. Boa vontade. Interesse verdadeiro, né? Eu sempre uso o texto de Mateus 9,
aquela visão de Jesus e ter compaixão. Eu sempre peço para Deus me dar essa visão de Jesus, sabe? Boa vontade, sabe? Deus, me dê boa vontade para que eu faça. Eu sei que às vezes algumas coisas me deixam para baixo, me deixam desanimado. Eu fico desanimado também. Você não vai me ver deprimido. Porque eu decidi, irmãos, em Cristo tudo posso. Eu já decidi lá atrás. Você não vai me ver chorando, reclamando. Não é que eu não tenho problema, não é que eu não tenho desafios. Mas eu decidi, meus irmãos, que eu vou ter boa vontade, eu vou ter interesse. Posso não conseguir, mas vou tentar. E mesmo que eu não consiga, eu tentei até o fim. Boa vontade. Então eu estou falando que boa parte dos problemas que nós passamos são possíveis de ser resolvidos, né? Interessante que eu, por exemplo, quando eu tento ajudar alguém, os problemas que eu tento ajudar pessoas, casais, famílias, pessoas em particular, os problemas, eles são possíveis de ser resolvidos. Inclusive, existem consequências que poderiam ter sido evitadas. Não são problemas assim, um decreto que não pode ser alterado. Não poderia ter sido evitado se nós tivéssemos feito, né? E às vezes você está sofrendo porque você não agiu. E qual foi o pecado que você cometeu? Omissão. Muitas das vezes a vida se tornou amarga, né? Eu vejo isso. A vida pessoal é amarga. Já tomou boldo? Meu pai, quando está com problema estomacal, ele apela para o boldo. Eu sofria tanto quando era moleque. Pensa num negócio ruim. Amargo. A vida é amarga. Às vezes a vida se torna insuportável. A pessoa não vê a hora de ir para o trabalho. Tem pessoas que são assim, né? Ela vai para o trabalho é uma delícia. Bom, ela se distrai, né? Ela se envolve, ela conversa. E ela, quando termina o horário, fala, nossa, tem que ir para casa. Vixe, aquele inferno naquele lugar. Sendo que a sua casa, o seu lar, deveria ser o seu refúgio. Deveria ser um lugar mais aconchegante, mais prazeroso. E por que às vezes a vida é insuportável? São decisões que você deveria ter feito lá atrás e você não fez. E continua não fazendo. Às vezes a vida ela se torna difícil, né? Por isso que o prejuízo em não agir no tempo certo. Então, o que eu vou pregar hoje não é nada de novo. Eu vou trazer novamente a sua memória, uma personagem da Bíblia Sagrada, que serve de exemplo, né? Eu vou trazer essa mensagem novamente, desta personagem, nessa perspectiva, de uma pessoa que poderia ter tido uma outra vida se ela não fosse teimosa, né? Sua história seria outra, né? O desfecho da sua história seria totalmente diferente. E você percebe, a gente vai ver, nós vamos analisar no tempo que tenho, que tinha solução. E só não teve um final feliz porque a pessoa não fez o que deveria ter feito, né? Irmãos, você sabia que sua demora em responder ao Senhor pode trazer sérias consequências a você, né? Sua demora. E não somente a você, mas as pessoas que convivem com você, né? Então existem pessoas que acham que são donas do tempo, né? Que vai dar tempo, tem tempo de sobra. Irmãos, Ló foi assim. Ló. E veja o fim que ele teve. Ló. Mesmo Deus mandando 2 anjos, veja o fim que ele teve. Que privilégio eu teria se eu, passando por uma dificuldade, Deus mandar 2 anjos. Conhece alguém que passou por esse privilégio? Deus mandou 2 anjos para te ajudar. Conhece alguém que passou por isso?
Ló passou. E mesmo assim, o fim dele foi trágico. Deus mandou 2 anjos. Estou falando que Deus mandou 2 mensageiros. Aqui hoje Deus manda mensageiros. Mas para ele Deus mandou 2 anjos. Pensa que ajudou? Sabe que eu chego à conclusão? Que existem coisas que é para eu fazer. É para eu resolver. Os anjos não vão resolver para mim. Deus não vai resolver para mim. É para eu resolver. Deus mandou 2 anjos, veja o fim que a família dele teve. Olha aqui, ó. Mesmo Caim, a incessante intercessão, nunca vi um tio amar tanto sobrinho como Abraão amou a Ló. Você percebe que ele insistiu com Deus para Deus não destruir Sodoma, não por causa de Sodoma, mas por causa do sobrinho? Deus, o Senhor destruiria a cidade se tivesse 50 justos? Por amor aos 50 justos, eu não destruiria a cidade. Abraão pensou, mas será que tem 50, gente? Tenha paciência comigo, Deus. Abraão falou para Deus, né? Se tiver 45. Por amor aos 45, eu não destruiria a cidade. Abraão pensou, 45 é muita gente, né? É a nossa igreja aqui. Nós não tem Sodoma 45 justos. 40. O Senhor destruiria? Por amor aos 40, eu não destruiria a cidade. 35. 30. 25. 20. 10. Se tiver 10, o Senhor destruiria por amor aos 10. Imagina você ter um tio assim, que ama você, que se preocupa com você, que é o teu sacerdote. Mesmo Ló tendo um tio como Abraão, veja o fim que ele teve. Nós vamos orar. Pessoas oram por vocês. Existem coisas que só você pode fazer. Nem anjos podem, nem a intercessão da pessoa que mais te ama poderá fazer. Irmãos, a nossa demora pode custar muito, muito caro. A gente acha que tem tempo, a gente acha que amanhã dá tempo, amanhã dá tempo. Amanhã de manhã dá tempo. Amanhã não deu tempo para Ló. Amanhã de manhãzinha, de madrugada a gente resolve. Amanhã de manhãzinha, Ló não teve tempo. Tá bom? O tempo certo é agora. Ou você resolve agora, senão você corre o risco de não ter tempo, perder sua família. Depois eu faço, se der. Existem pessoas, irmãos, que estão sofrendo porque ainda não aprenderam essa lição, né? E se você não mudar, as coisas vão piorar. Eu vou comentar mais sobre Ló daqui a pouquinho, né? Esse texto de Tiago, ele é muito feliz, né? Porque ele diz assim, aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, nisso está pecando. Leia esse texto, então, do Gênesis. Vamos ver esse prejuízo que me propus a conversar com vocês, que vemos claramente irá poderosamente em nós. Oramos e bendizemos o nome de Jesus. Amém. Irmãos, o prejuízo que você pode ter, que Ló teve na sua vida, foi de não poder mudar o desfecho da história. Muitas pessoas falam assim, poxa, eu olho para a vida dos meus filhos, eu queria que eles tivessem outra vida. Às vezes pessoas olham para o seu casamento e dizem assim, nossa, eu queria que o meu casamento tivesse outra vida, né? Talvez você olhe aí para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, e você fala assim, nossa, eu queria que minha vida fosse outra. Se você não agir no tempo certo que Deus apontar para você, você não vai poder mudar o desfecho da sua história. Não adianta chorar, já ouviu falar? Já ouviu? Não adianta chorar pelo...
pelo leite derramado.